Boa tarde. É um prazer estar de novo em comunicação, sempre através dos meios que, pela graça de Deus, podemos usar e aproveitando o tempo que temos para continuar a estudar a palavra do Senhor. É sempre bom poder dedicar um tempo, não é? E ainda mais que agora que estamos com muito tempo, muitos de nós, seria muito bom nós poder aproveitar para conhecer mais de Deus, conhecer mais da sua graça, da sua palavra e poder aprofundar o nosso crescimento, sim? E eu tenho que confessar que o texto que nós estamos a estudar os domingos à tarde, que é o texto de Romanos, por um lado é um grande desafio e acho que todo pastor e todo mestre da Bíblia tem esse desafio, não é, de estudar Romanos e isso mexe muito conosco, mexe primeiramente com a nossa a própria alimentação, nós temos que reconhecer que somos limitados para entender uma carta tão profunda como a carta de Romanos, mas também é motivo de felicidade e eu fico tão animado quando estou a estudar a carta de Romanos e ver uma e outra vez aquilo que o apóstolo Paulo está a nos ensinar nesta carta tão especial. Então, eu quero convidar-te a ler a Bíblia e depois vamos orar. Em Romanos, capítulo 5, vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, mas hoje nós vamos tratar desde o versículo 3 até o versículo 11. Romanos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos a orar e pedir que o Senhor nos ajude agora para poder entender a sua palavra. Deus, somos gratos por o privilégio que temos de estudar a tua palavra. Somos gratos, Senhor, porque entendemos que precisamos te conhecer, precisamos perceber, entender aquilo que quem eres tu e o que significa isso para a nossa própria vida. Mas nós, Deus, também reconhecemos que precisamos da tua ajuda. Nós precisamos que ilumine nossas mentes, que aclares os nossos pensamentos e, Senhor, que nos ajudes a mergulhar, a aprofundar naquilo que tua palavra nos ensina. Deus, pedimos que nos livres do erro, nos livres de heresias, nos livres, Senhor, de estar a ensinar ou falar alguma coisa que não te agrade ou que não esteja a gloriar o teu nome. Pedimos, Deus, que mexas com nossos corações, com nossas vidas e nos leves, Senhor, a ter um relacionamento íntimo, real, profundo com o Senhor. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém.
como estávamos a falar, é tão bom poder ver aquilo que o apóstolo Paulo está a nos ensinar aqui nessa carta de Romanos, capítulo 5. E deixe-me só fazer uma pequena lembrança daquilo que já falamos no domingo anterior, no estudo do versículo 1 e do versículo 2, quando estávamos a falar que quais são os resultados da salvação, ou melhor, quais são os resultados da justificação nas nossas vidas. Nós já tínhamos definido o que é justificação, quando nós falávamos que justificação é a declaração legal que Deus faz, que nós somos declarados justos perante Ele, mas não pelos nossos méritos, não porque Deus viu que nós éramos uma super estrelas, não é? E que podíamos merecer isso, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, somente por isso é que nós somos justificados quando nós acreditamos, colocamos nossa fé em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, agora no capítulo 5, nesses primeiros 11 versículos, ele está a falar sobre os resultados. E nós tínhamos falado, o primeiro resultado é que nós temos paz para com Deus, e ali fizemos uma diferença entre a paz com Deus e a paz de Deus, não é? A paz com Deus é aquela paz que nós recebemos através de Jesus Cristo, onde nós somos reconciliados com Deus. E nós acabamos de ler, e depois vamos falar um pouco mais sobre isso, de que nós éramos inimigos de Deus. Então, como inimigos, nós não podíamos ter um relacionamento com Deus fora de juízo, e fora de sofrer a justiça de Deus, as consequências do nosso pecado. Mas agora, em Cristo, nós temos paz para com Deus, não é? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também recebemos acesso à presença do Rei, e nós colocamos isso como uma coisa muito interessante, e nós lembrávamos da figura do Rei do Oriente, não é? Que eles tinham que autorizar as pessoas que iam entrar na sua presença, e lembrávamos o caso de Esther, não é? Que ele teve que ter a autorização do seu próprio marido para poder entrar na presença dela. Imagina que Esther não fosse autorizada, ela ia morrer, ainda sendo a rainha. Mas nós temos acesso à graça de Deus, e isso é outro benefício, outro resultado da justificação, acesso à graça de Deus. E no final, nós falávamos sobre uma palavrinha, mas hoje vamos a falar muito sobre ela, ali no versículo 3, onde diz que, no versículo 2, desculpem, no final, onde diz, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Nós podemos estar felizes por ter esperança, porque a nossa esperança é uma esperança certa, mas nós vamos a falar mais sobre isso à medida que vamos lendo os versículos. Algumas coisas que nós precisamos ter em conta quando estamos a estudar este texto é lembrar que Paulo está aqui a brincar com os tempos. Sim? Por exemplo, ele fala justificados, pois, e justificado é no passado, não é? Depois ele vai falar temos paz com Deus, e está a falar no presente. Ou seja, uma coisa que aconteceu no passado é aquilo que me oferece ou me dá a certeza que eu tenho paz hoje, no presente, e depois nós nos gloriamos na esperança, olhando para o futuro. E Paulo vai brincar com esses tempos nos próximos versículos, e é bom que nós lembremos isso. A justificação, o sermos justificados, é um facto que acontece uma vez na nossa vida, no passado, num momento específico, nós tivemos que ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Quando eu tenho meu encontro pessoal com Jesus Cristo e eu deposito a minha fé em Jesus Cristo, eu sou justificado. Sim? Esse ato no passado é aquilo que nós falamos que é a salvação que acontece, não é? E até a salvação nós falamos que acontece em 3 tempos. A salvação é uma salvação do passado, no sentido que nós somos perdoados da culpa do pecado e somos declarados justos, justificados perante Deus. Mas essa salvação também tem um efeito presente.
quando eu sou santificado, eu sou transformado todos os dias, sim, todos os dias eu sou transformado conforme a imagem de Jesus Cristo. E também a salvação vai ser completa, ou vai ser inteira no futuro, quando eu vou ser liberado, libertado da presença do pecado na minha vida, na glorificação. Então, o apóstolo Paulo está a falar disso, e nós, na vida cristã, precisamos lembrar sempre: eu já fui justificado num tempo, sim, os meus pecados foram perdoados por um ato que Jesus fez naquela cruz. Eu vivo o presente na realidade de que eu estou a ser transformado por Jesus Cristo, e eu vivo na esperança de que eu vou ser glorificado, ou seja, que eu vou ser totalmente libertado da presença do pecado e vou viver a eternidade perante Deus. Então, isso nos leva a fazermos algumas perguntas, não é? A pergunta que eu tenho, e eu próprio me faço sempre, é: faz diferença em mim o facto de eu ter um relacionamento pessoal com Deus? Porque qual que é o perigo? O perigo que nós temos hoje em dia é a questão de achar que Deus é somente uma questão religiosa. Sim. Hoje, por exemplo, hoje deveria ser o Domingo de Ramos, não é? Então, todo mundo deveria estar a fazer alguma coisa com respeito a isso, levando palmas a certo lugar para ser abençoados. No caso dos protestantes, iríamos a fazer teatros, não é? Mostrando, e as crianças iriam a mostrar a Jesus Cristo entrando a Jerusalém. Mas fora disso, quando não podemos estar juntos, quando por causa de um vírus nós precisamos ficar em nossas casas, o que acontece com a vida cristã? O que acontece com Deus? Será que Deus é somente um Deus da igreja? Somente um Deus que tem a ver com coisas específicas que eu faço religiosamente? Ou o relacionamento com Deus que fala a Bíblia é um relacionamento que tem que ver com a vida real, com a vida diária que nós vivemos? E nós precisamos nos perguntar: será que a minha experiência cristã é uma experiência real? Será que a minha experiência cristã é verdadeira? Como que eu posso saber isso? E o apóstolo Paulo tem respostas muito interessantes para isso. Olha o que diz o versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Estávamos também, não é, falando da paz que nós temos com Deus, falando dos resultados da justificação, e o apóstolo Paulo mete na conversa a questão das tribulações. O que tem que haver? Tem que ver ali as tribulações. Nós não podemos fugir da realidade. Nós somos seres humanos, e parte da nossa natureza humana é o sofrimento. Todos nós ficamos doentes, todos nós passamos por problemas, seja no trabalho, seja na família, onde seja, nas amizades que temos problemas, por vezes temos muitos amigos, por vezes não temos. Então, uma marca da humanidade é a questão da passar por problemas, porque nós somos uma raça marcada pelo pecado, e por causa do pecado nós sofremos, e esse sofrimento faz parte das nossas vidas. Agora, a pergunta é: como que nós enfrentamos o sofrimento? Como que nós enfrentamos as dificuldades, as crises das nossas vidas? São uma coisa que vão acabar com nós e nos vão abalar sempre, e com cada crise que eu tenho eu fico de rastro e não posso continuar na vida? Ou essa tribulação tem um propósito de parte de Deus? E o apóstolo Paulo responde: sim, tem um propósito, e o propósito é que eu posso estar eu posso confrontar ou enfrentar as tribulações, os problemas, com felicidade.
E eu fico a pensar, mas como assim? Como que eu posso enfrentar as tribulações com felicidade? Simples, porque eu sei que esse problema, eu sei que essa situação, eu sei que essa crise tem um propósito. E o propósito é, diz o apóstolo Paulo, a tribulação produz perseverança. O que significa perseverança? Perseverança é aquela espera confiante, sim? É aquela ideia de que eu sou paciente, não é? Aprendo a ser paciente, mas não paciente como as crianças, não é? Que tu falas para eles, tu vais a tomar chocolate às 5 da tarde. Então, se tu cometes o erro de falar para eles que às 3 da tarde, que às 5 vai comer chocolate ou vai tomar chocolate, então ele vai ficar essas 2 horas perguntando que hora é. Porque é uma espera impaciente. Eles querem já que isso aconteça. Muitas vezes nós confrontamos os problemas assim também, não é? Mas o apóstolo Paulo fala, não, os problemas, o que tem que fazer no crente, naquele que espera em Deus, ensinar-lhe a ser paciente. Ensinar a ser paciente. Então, qual que é o propósito de Deus em nossas vidas? É justamente moldar-nos mais à imagem de Jesus Cristo. E parte desse moldar-nos vai implicar sofrimento. Sim? Então, toda crise, toda situação de doença, de problemas, eu tenho que confrontar com a ideia de que Deus está a trabalhar em mim. E Deus está no controle, não é? Então, essa tribulação produz em nós, diz o apóstolo Paulo, perseverança, uma espera confiante, que é muito diferente de esperar sem esperança. Realmente, eu tenho problemas em imaginar como fazem as pessoas que não têm esperança no futuro, não é? Todos nós temos medo da morte, todos nós sabemos que temos que morrer, essa é uma realidade dos seres humanos, não é? Nós somos finitos, então nós não somos eternos, mas muitas pessoas têm a ideia de que quando eles morram, não é? Acabou a história. Vão virar só pó e dali não passam. E eu pergunto, como que eu posso viver a minha vida dessa maneira, sem olhar para o futuro, sem ter um futuro? Sim? Se para mim, que eu tenho uma esperança, e a minha esperança é que por trás da porta, que é a morte, há um abraço à minha espera, que não vai depender de um vírus ou não, sim? Que é alguém que vai estar lá e vai falar para mim, bem-vindo a casa, e não é porque eu sou bom, sim? Mas porque na sua palavra ele promete assim. Se eu tenho essa esperança, eu tendo essa esperança, eu tenho problemas em viver hoje, o presente, eu não imagino como fazem aqueles que não têm esperança. Mas, diz o apóstolo Paulo, a tribulação produz perseverança e a perseverança produz alguma coisa. O que será que produz? E o apóstolo Paulo volta a repetir a palavra. A perseverança traz em nós experiência, sim? Experiência. O que é experiência? É aquela questão de eu passar pelo fogo e ser aprovado. É isso que acontece com o ouro, com a prata, não é? Tudo aquilo que está a mais, a sujeira, que estraga a pureza do ouro, é tirado quando é colocado no fogo. Então, a tribulação produz isso em nós. Produz a perseverança, a paciência e nos ajuda também a tirar de nossas vidas as coisas que não são importantes. Nessa crise que nós estamos a passar a nível global, é interessante que muitas pessoas descobriram que podem viver sem muita coisa que achavam que era importante. Sim? Nós podemos viver sem tanta coisa, não é? Que achávamos que não poderíamos mesmo, mas essa crise, essa tribulação nos faz ver que realmente não eram prioritárias e não eram importantes nas nossas vidas. Então, o apóstolo Paulo fala que
a tribulação produz perseverança, perseverança produz a experiência, e quanto mais importante é quando nós podemos experimentar isso, ou experimentar tendo um relacionamento com Deus. Eu sei que Deus está ali. Por quê? Porque em outras oportunidades ele já esteve lá. Então, cada crise é uma afirmação, uma confirmação de que Deus está comigo, de que Deus está ali, ainda que por vezes eu não possa vê-lo ou eu não possa senti-lo, mas eu sei que Deus está lá para me acompanhar. A experiência produz esperança. Então, tudo está conectado, sim? A esperança que nós temos, não é? É como um fruto ou como um resultado da justificação, nos faz que nós possamos passar pelas tribulações, sabendo que esses problemas têm resultados. E quais são os resultados? Perseverança, experiência, e esperança de novo. Mais esperança. Versículo 5. Ora, diz o apóstolo Paulo, a esperança não confunde. Sim? Não é uma esperança em coisas que eu não possa provar. Não é uma esperança subjetiva. Não é? Eu não posso tocar, eu não posso experimentar. É uma coisa que estão assim. Alguns têm, outros não têm. Não. Paulo fala, essa esperança é uma esperança real, objetiva. E tem duas coisas que sustentam essa esperança. Primeiro, diz ali o apóstolo Paulo, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Não há melhor coisa que sentir-se amado, não é? Não há melhor coisa que sentir que eu sou reconhecido, eu tenho uma relação especial, íntima com outra pessoa. E quanto mais com Deus, quanto mais quando eu me sinto amado por Deus, sim? Quando eu sei que Deus me ama. Uma das músicas que as crianças, e espero que as crianças de hoje ainda continuem a aprender, não é? Mas uma das primeiras músicas que eu aprendi era justamente Deus me ama. Por quê? Porque a Bíblia fala isso. E isso é a certeza que eu tenho. Então, diz o apóstolo Paulo que o amor de Deus não é que é dado assim a gotinhas, não é? O amor de Deus é derramado, é abundante. Sim, é abundante para nós, derramado em nossos corações, mas não somente isso. Há outra evidência de que a nossa esperança não nos confunde, ou não é uma esperança em vão, é que o Espírito Santo nos foi otorgado. De novo, é tão bom eu poder ter provas, sim, que Deus não mente. Eu acredito na palavra de Deus. Para mim, a palavra de Deus é verdade, não é? E eu posso vê-lo, eu posso experimentá-lo, eu posso estudá-lo, e posso realmente estar a mergulhar nela. Mas é tão bom também poder ter uma evidência interna. E o apóstolo Paulo apresenta o Espírito Santo como o selo, o carimbo de Deus nas nossas vidas, certificando que nós somos a sua propriedade. Agora, lembram que no início falamos sobre a questão dos tempos, que o apóstolo Paulo brinca muito com a questão dos tempos. Olha ali os tempos que ele está a usar. Ora, a esperança não confunde no presente, porque o amor de Deus é derramado, ou seja, é uma questão constante, sim? Sempre está a ser assim. O salmista vai falar que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia, não é? Mas o Espírito Santo nos foi otorgado no passado. Ou seja, em um evento específico, num momento específico, o Espírito Santo foi selado nos nossos corações, nas nossas vidas, e ele vem habitar em nós. Não é uma questão que eu tenho que repetir uma e outra vez. Então o Espírito Santo está agora, depois o Espírito Santo não está. Não, a Bíblia fala que isso é um evento único, que aconteceu no passado, quando eu entro em aliança com Deus.
sim, ele dá uma prova da sua aliança, ele dá uma comprovação real da sua aliança conosco. Qual é? O Espírito Santo, que está em nós, sim? E o Espírito Santo que nos foi otorgado. Isso é obra de Deus. Sim, é Deus quem faz isso. É muito interessante que aqui, em parte nenhuma, aparece coisas que nós tenhamos que fazer. Então, isso nos faz lembrar da questão que o apóstolo Paulo falava, não é? Que a justificação é pela fé, não pelas obras, não há nada que eu possa fazer, mas também nos faz lembrar do capítulo 1, lá no capítulo 1, no versículo 16, onde diz que, pois não me envergonho do evangelho. Sim? E o apóstolo Paulo aqui está a provar. Por que ele não se envergonha do evangelho? Porque esse evangelho, as boas notícias, não é? São aquilo que diz no versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Uma brincadeira que nós fazemos aqui sempre com os irmãos, principalmente de Pias, é que os ímpios são aqueles que não moram em Pias, não é? Mas quando nós pensamos em ímpios, temos que pensar naqueles que estão longe de Deus. Sim? E é muito interessante que Cristo, diz o apóstolo Paulo morreu por nós, para falar de nós, não é? Quando nós ainda éramos fracos. Ou seja, não há nada em nós que nos ajude a ganharmos o favor de Deus. Nós não éramos fortes, nós não éramos meritórios, nós não éramos super-homens ou super-mulheres, nós éramos fracos. E se não fosse pela morte de Jesus Cristo, se não fosse porque Deus deu seu Filho por nós, nós não teríamos esperança. Então, o apóstolo Paulo, de novo, em o ato passado, ele fala que quando nós éramos fracos, Cristo morreu por nós. Depois ele fala, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. E é uma explicação que o apóstolo Paulo dá, mas ele vai chegar ao versículo 8, que é um versículo muito conhecido. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É muito fácil amar alguém que nos pode corresponder o amor, não é? É fácil eu ter um amigo que é muito achegado a mim, então eu sei que eu faço presentes ao meu amigo e eu sei que ele me vai fazer a mesma coisa, não é? Então é uma troca constante de favores, não é? É fácil amar pessoas assim. Agora, imagina amar alguém que não merece ser amado, que a única coisa que te faz é fazer mal, que a única coisa que faz é te ofender, a tentar deixar-te mal. E isso é aquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Por isso que diz que Deus prova o seu amor, ele mostra o seu amor, ele apresenta o seu amor. Como? E o apóstolo Paulo vai responder: pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há nada em nós, não havia nada em nós para que Deus pudesse nos amar. Mas ele nos amou e entregou o seu Filho por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, de novo, o que eu preciso fazer com isso? O crente tem que lembrar isso todos os dias. Sim? Por quê? Porque nós temos um problema. Qual é que é o nosso problema? O nosso problema se chama pecado. Tu e eu pecamos o tempo todo. E se é no meu caso, o dia todo, não é? E não estou a falar isso como orgulhando-me disso, é muita humilhação para mim, reconhecer que eu sou pecador. Os meus pensamentos não são aqueles que eu quero ter. Muitas coisas daquilo que eu faço ou já fiz não são coisas que agradam ao Senhor. Então, como que eu posso continuar a viver? Porque justamente eu estou a aprender, dia após dia, a lutar contra o pecado. Como que eu luto contra o pecado? Segurando-me da esperança. Qual é a esperança? A certeza que eu fui justificado.
que eu fui perdoado em Jesus Cristo e que eu posso viver o meu presente tranquilo porque o meu passado foi perdoado, não é? No meu presente eu posso lutar contra o pecado e tentar ir para frente, mas não nas minhas forças, mas nas forças que Deus me dá. Olha como o apóstolo Paulo continua, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados, nós já fomos justificados, pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Lembra que nós falamos que nós éramos inimigos de Deus? Lembra que nós falamos que nós éramos merecedores da justiça de Deus? Ou como diz aqui o apóstolo Paulo, merecedores da ira? Então, o que Deus fez por nós? Quando entregou seu Filho Jesus Cristo, ele derramou a sua ira sobre Jesus Cristo. Por isso que nessa semana que estamos a iniciar hoje, nós vamos lembrar a Semana Santa e seria um bom tempo para voltar a ler os textos bíblicos nos evangelhos que falam sobre o que aconteceu nessa semana. E principalmente aquela noite tão terrível, quando Jesus vai a orar lá no Horto de Getsemane, e vai lá, o autor bíblico nos fala que ele era tanto a angústia que ele estava, tanto a aflição que ele estava a sofrer, que o suor dele era quase como gotas de sangue, não é? Mas por quê? Por que Jesus estava tão aflito? E ainda mais ele ora, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E a pergunta é por quê? Jesus tinha medo da morte? Era isso o problema? Mas quando nós lembramos que o que Jesus iria viver horas depois era o cálice da ira de Deus por causa dos nossos pecados, nós podemos entender quão terrível e quão grande é o amor de Deus. Então, por isso que Paulo diz, se nós já fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Já não há condenação para nós, porque Jesus Cristo sofreu a ira de Deus nele próprio. Mas não para por ali, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Lembra? Inimigos? Quando nós éramos inimigos, nós fomos, e aqui ele vai introduzir outra palavrinha, que é resultado da justificação. Nós somos reconciliados com Deus. Lembram? Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Essa paz para com Deus é a reconciliação. Nós fomos reconciliados, ou melhor dito, Deus foi reconciliado conosco, ele estava irado conosco, a sua justiça demandava um sacrifício, a sua justiça demandava a morte, mas Jesus Cristo morre, ele satisfez, ele acalma a ira do Pai, porque ele paga o preço, não é? E hoje nós podemos viver uma vida de reconciliação com o Senhor. Se nós fomos reconciliados pela morte, diz o apóstolo Paulo, quanto mais nós vamos ser salvos pela sua vida. E isso é uma coisa interessante. O nosso Salvador não é um Salvador que está morto. A figura principal do cristianismo é uma figura que está viva. Há diferença dos outros grandes homens das outras religiões. Sim? O nosso Redentor, o nosso Salvador, ele vive. E pela sua vida, nós seremos salvos, diz aqui o apóstolo Paulo, na questão de que ele nos assegura. E como falamos no início, há alguém à nossa espera detrás da porta, chamada morte. Sim? Esse alguém é o Jesus Cristo que está vivo, que está à espera da chegada dos seus filhos, mais cedo ou mais tarde. Mas essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Então, essa esperança faz que nós possamos louvar ao Senhor e possamos estar alegres e confrontar e enfrentar a vida diária de uma maneira diferente. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora
a reconciliação. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Faz diferença para ti ser um cristão? Faz diferença para ti o facto de ter conhecido Jesus Cristo? Ou a tua vida é só um conjunto de sobressaltos, não é? E tu não estás vivendo, tu estás sobrevivendo. Tu estás rogando que chegue a noite para dormir e tentar fugir dos problemas, ou ainda mais, o que seria pior, mas é o caso de muitas pessoas, tu estás a recorrer a outras coisas para tentar acalmar a tua ansiedade, tentar acalmar o teu problema. Sim, porque tu sabes que há um vazio, tu sabes que há uma situação que não está resolvida na tua vida, então tu tentas preencher isso com tudo. E no tempo, até a religião era uma maneira de preencher isso, mas hoje nós não podemos participar de cultos públicos. Então isso fica ali, aquela ansiedade. Faz diferença ter Jesus Cristo no teu coração? Sim. Faz diferença para ti que Deus te dê a sua esperança para confrontar as tribulações. Olha, é interessante, parte nenhuma a Bíblia fala que Deus iria poupar os seus filhos. Nós temos um exemplo, temos um livro todo, que agora que estamos nessa quarentena e que vamos entrar na Semana Santa, eu te convido a ler o livro de Jó. Sim. Jó passou por coisas terríveis. Sim. O seu alicerce foi testado, não é? Mas ele saiu de lá com uma paciência mais confiante. Sim? Ele saiu dali perseverante. Ele teve uma experiência com Deus profunda, a tal ponto de ser confrontado pelo mesmo Deus e ser colocado em vereda pelo próprio Deus, não é? E ele saiu dali com uma esperança. Quando ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive. E isso é a tua experiência. Ser cristão te faz assumir a vida presente que tu tens, com esperança daquilo que vai acontecer no futuro. Ou tu estás a viver como uma maneira, levando um fardo tão pesado sobre ti, não é? Fardo do pecado, porque tu sabes que pecaste, então tu não sabes o que fazer com esse pecado. Fardo dos problemas diários, não é? E eu eu fico muito incomodado quando eu ouço uma expressão muito portuguesa, que é a questão de é a vida, não é? O mundo está a cair. E acontece, não é? E pronto, o que vamos fazer? Temos que enfrentar e ir para frente. Não, o crente não pode viver a vida dessa maneira. Nós enfrentamos o presente com a esperança e o futuro com mais esperança ainda. Faz diferença ser cristão. Faz diferença ter a Cristo no nosso coração. E só para fechar, deixe-me lembrar-vos de um salmo que todos nós amamos. E muitos de nós sabemos de cor, não é? O Salmo 23. O Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha aqui, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É essa a tua experiência com Deus? Sim. Tu te sentes, olha, os inimigos estão lá, o mundo está lá, os problemas estão lá. Mas o que Deus faz? Acaba com os problemas? Não. Diz o salmista, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça, e lembrando que o óleo era usado para como um sinal de apreço, para curar as feridas, não é? Para relembrar que essa pessoa era especial.
e se usava no caso daqueles que eram nomeados para rei e tudo isso, e o seu cálice transborda. O que o apóstolo Paulo falou que transbordava? O amor de Deus nos nossos corações. O teu cálice transborda do amor de Deus? É isso a tua experiência? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bondade e misericórdia. Não há coisa mais triste que um cristão, que um crente em Jesus Cristo, carregando um fardo de pecado por muito tempo. Sim? O que significa isso? Eu posso esquecer aquilo e não fazer de conta que não aconteceu? Não. O que eu preciso fazer? Reconhecer o meu pecado, pedir perdão ao Senhor, sim? Ir na presença do Senhor, clamar por misericórdia. E olha onde que está a misericórdia. A misericórdia está longe de nós. Não, a misericórdia e a bondade certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Corã deu habitar na presença de Deus, estar na presença de Deus, não somente no templo da igreja, não somente nos cultos, mas também no dia a dia, nos problemas, nas crises, nas situações que não têm muitas vezes soluções. Sim? Nós podemos esperar. Por quê? Porque nós nos gloriamos na esperança. Porque sabemos que as tribulações produzem perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, mais esperança ainda. Porque quando nós éramos fracos, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Eu te convido a que tu tenhas essa esperança também na tua vida. Se ainda não tens, que possas orar ao Senhor e pedir: eu quero ter isso que o apóstolo Paulo falou. Eu quero que o Salmo 23 seja real para mim. Ora ao Senhor, clama a Ele e Ele vai te responder. Eu quero convidar-te para que nesta semana nós possamos estar em contato. Nós, como igreja aqui de Pias, Valença e Monção, temos às quartas-feiras estudos bíblicos, discipulado, não é? De métodos de interpretação bíblica, agora estamos nisso. Às quartas da noite temos reuniões de oração pelo aplicativo Zoom. E na sexta-feira, nós vamos ter um culto unido de todas as igrejas baptistas aqui do norte de Portugal. Se tu queres participar, podes entrar em contato comigo e eu vou passar-te um link da reunião e podes participar com muitos irmãos que vão estar celebrando, sim, a Páscoa e celebrando aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz e como prova de que foi aceite o seu sacrifício na sua ressurreição. Vamos orar, vamos encerrar esse tempo. Obrigado, Deus, pela tua graça e obrigado, Senhor, pelos benefícios, pelos frutos da justificação nas nossas vidas. Nós temos paz, nós temos acesso à graça, nós podemos nos gloriar na esperança e podemos passar pelo vale da sombra da morte, sabendo que o Senhor está conosco e sabendo que isso produz em nós perseverança, aquela espera confiante, e essa perseverança produz em nós experiência, sim? Nós podemos sair cada vez mais aprovados da prova, e essa experiência acrescenta ainda mais a nossa esperança. Sabendo que nossos pecados foram perdoados em Jesus Cristo, sabendo que agora fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Deus, eu peço, Senhor, que cada um daqueles que estão a assistir tenham essa experiência nas suas vidas. E se eles ainda não têm essa experiência, Deus, por favor, toca os seus corações, ajuda-los a encontrar-te e que eles possam também, Senhor, gloriar-se nessa esperança que nós temos em Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe, o Senhor guarde a tua vida e o Senhor te ajude nesta semana que estamos a iniciar. Estamos juntos, oramos uns pelos outros. Deus nos abençoe. Amém.